Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Vamos fazer a correção do exercício 2 da página 352, tá? Exercício que já tínhamos começado a fazer ontem, tá? Vamos mais uma vez aí rever o início do exercício. Diz assim: a área do quadrado ABCD, né? Então nós temos um quadrado aqui cujos vértices são A, B, C, D. Beleza? Super tranquilo, né? Esse quadrado, ele mede uma unidade de área. Independente do que seja a unidade medida, é uma unidade, né? Então, cada um dos lados deste quadrado corresponde a uma unidade de área. Então, aqui temos uma unidade de área, aqui também temos uma unidade, aqui também teremos uma unidade de área, tá? Então, os quatro lados aqui do quadrado, cada um deles, corresponde a uma unidade de área. Vamos observar agora. Nos lados BC e DC, tomam-se respectivamente os pontos M e N. Então, aqui nós temos dois lados, né? O lado BC, que é esse lado aqui vertical do quadrado, e os lados DC, que é esse outro lado aqui horizontal, né, que é perpendicular, os dois juntos, eles tomam-se respectivamente os pontos M e N, tá? Então eles formam aí um segmento de reta M, N. Beleza? De modo que esta reta MN, né, esta reta que nós podemos verificar aqui, ó, essa reta MN, ela seja paralela à reta suporte BD. Então, essas duas retas aqui, olha, elas são paralelas. Então, a diagonal do quadrado, que é o BD, é paralela à reta MN, ou melhor, o segmento MN. Desse modo, nós temos aqui uma relação importante, onde nós temos o triângulo, e um dos lados do triângulo está aqui, olha, colocado uma reta paralela a ele. Isso acontece, nós temos então dois triângulos, conseguimos formar dois triângulos semelhantes, tá? Então eu tenho esse aqui, ó, esse triângulo menor, aqui, esse triângulo NMC, ele vai ser semelhante ao triângulo maior, que é esse triângulo aqui, ó, DBC. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui, olha, dois triângulos semelhantes. O triângulo maior, esse aqui azul, ele é semelhante ao triângulo menor aqui, tá bom? Então, temos dois triângulos semelhantes. Então, vamos ver as relações de semelhança que existem nesses triângulos. Beleza? Ainda informa outra coisa. Ainda diz que MC, ele mede raiz de 3 sobre 3 unidades de área. Então, a medida de MC é raiz de 3 sobre 3, tá? Então, vamos colocar aqui essa informação. Identificamos aqui que é um segmento MC. Ele mede raiz de 3 sobre 3. Então, este outro lado aqui, NC, também vai medir, é claro, raiz de 3 sobre 3. Vamos colocar aqui todas as informações que a gente consegue através desses dados que foram colocados aqui no exercício, tá? Já identificamos aqui os catetos do triângulo menor, tá? Nós já identificamos aqui a base do triângulo menor, que é raiz de 3 sobre 3, essa é a base do triângulo menor, e já identificamos a altura do triângulo menor, que é raiz de 3 sobre 3 também. Beleza? Beleza. Pessoal, o cateto do triângulo maior, nós já temos que aqui é 1, e a base do triângulo maior também nós temos que é 1, né? Ele também aqui mede 1. Então, nessa parte aqui horizontal, né, como é tudo, ele também vai medir, é claro, 1. Beleza? Beleza. Agora, vamos medir esse espaço aqui na reta, no segmento BM.
esse espacinho aqui, pessoal, olha que interessante. Será que é possível descobrirmos esta medida? Claro que sim, né? Nós sabemos que a medida completa BC, que é essa altura do triângulo maior, mede 1, tá? Então, a altura aqui, olha, é igual a 1. Se esse pedaço aqui, MN, mede raiz de 3 sobre 3, então esse outro pedaço aqui em cima, é claro que vai ser a diferença de 1 por raiz de 3 sobre 3. Então, esse espaço é exatamente 1, que é o tamanho total da altura do meu triângulo, tirando raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, já conseguimos aqui identificar a medida do segmento BM, que é 1 menos raiz de 3 sobre 3. Que legal, né? Nessa parte de baixo também, então, vamos ter a mesma medida, que é 1 menos raiz de 3 sobre 3. Beleza? Olha que nós estamos já identificando todas as medidas que é possível sem termos que fazer cálculo complicado nenhum. Qual outra medida que também conseguimos aqui? Beleza, a diagonal desse quadrado maior, ou seja, a hipotenusa do meu triângulo maior. Essa parte aqui nós também conseguimos. Como, professor? Pessoal, nós sabemos que a diagonal de um quadrado é lado vezes raiz de 3. Beleza? Então, basta eu pegar o lado e multiplicar, por raiz de 2. Por raiz de 2. Então, a diagonal de um quadrado, que é a hipotenusa, no caso desse triângulo, ele vai medir lado vezes raiz de 2. Fácil, não é? Quanto que mede o lado do quadrado? 1. Então, vai ser 1 vezes raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 é a própria raiz quadrada de 2. Pessoal, tranquilo, bem tranquilo, né? Já conseguimos identificar quase todos os segmentos. Olha, cateto do triângulo maior, hipotenusa do triângulo maior, que é raiz de 2, a base do triângulo maior, que é 1, a altura do triângulo maior, que também é 1. Já identificamos aqui a base do triângulo menor, que é raiz de 3 sobre 3, a altura do triângulo menor, que também é raiz de 3 sobre 3. Só falta nós identificarmos aqui, olha, pessoal, a hipotenusa do triângulo menor. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Basta nós identificarmos agora este valor. Pessoal, vamos responder aos exercícios? Vamos lá. Aos itens A, B e C. Pessoal, o primeiro item diz assim: justifique a afirmação que esses dois triângulos sejam semelhantes. Ou seja, o triângulo maior, CBD, ele seja semelhante ao triângulo menor, CMN. Pessoal, tranquilo, né? Toda vez que eu tenho uma reta paralela a um dos lados do triângulo, né? Então eu tenho desenhado aqui uma reta paralela a um lado do triângulo, ou seja, então eu tenho hipotenusa, desenho uma reta paralela. Eu tenho aqui, no caso, dois triângulos semelhantes. Então, logo, pessoal, este ângulo aqui, ele vai ter a mesma medida, né, do ângulo M, do triângulo menor, tá? Bem tranquilo. O ângulo D do triângulo maior, ele também terá a mesma medida do ângulo N do triângulo menor, tá? Então, já temos aqui, ó, dois ângulos que são congruentes nesses dois triângulos. E claro, né, o terceiro ângulo, que é o ângulo C, ele é comum, né? Ele é um ângulo aqui comum, que é o ângulo reto. Ele é comum a todos os dois triângulos, né? Todos os dois não, né? Aos dois triângulos, o triângulo menor
ele é um ângulo reto do triângulo menor e ele também vai ser um ângulo reto do triângulo maior. Sendo assim, pessoal, os dois triângulos possuem os três ângulos iguais, beleza? Caso aí certeiro de semelhança de triângulo, tá? Então, justificando aqui a semelhança, está aqui desenhada, está aqui no desenho a razão. Beleza, pessoal? Agora vamos para o item B, tá? A razão entre as medidas dos segmentos BD e MN. Então, pessoal, vamos dar continuidade respondendo aqui o item B. Calcule a razão entre as medidas dos segmentos BD. Vamos aí identificar quem é BD. Vamos achar BD. BD, pessoal, olha que bacana. É a hipotenusa do triângulo maior. Eu disse isso que é a razão entre o lado BD e o lado MN, ou seja, a hipotenusa do triângulo menor. Então, eu tenho que achar aqui, primeiro, quanto vale a hipotenusa do triângulo menor, que é MN. Beleza, pessoal? Vamos fazer isso pela relação que existem aqui nos triângulos, tá? Então, vou pegar aqui esse triângulo, esse quadrado, né? Que mostra aqui dois triângulos semelhantes, tá? E vamos justificar aí o item B. Vamos lá. Pessoal, eu deixei aqui separado então o desenho aqui desse quadrado, né? E vamos então agora encontrar a medida que estava faltando, né? Que é a medida do MN. Quando eu encontrar a medida do MN, eu consigo fazer a razão entre o BD e MN. Um dividido pelo outro. Razão é divisão, é fração. Vamos então primeiro encontrar MN. Pessoal, nós temos aqui relações de semelhança, né? Temos que então fazer aí algumas razões que permitem que a gente possa calcular o tamanho de MN, né? Como podemos fazer isso? Pessoal, bem tranquilo, né? Eu posso dizer que a hipotenusa do triângulo maior está para a hipotenusa do triângulo menor. Vamos então fazer isso, olha. Eu vou dizer que a hipotenusa, que é BD, do triângulo maior, está para a hipotenusa do triângulo menor, que é MN. É o que eu quero encontrar. Assim como o lado do triângulo maior, né? Vamos colocar a altura do triângulo maior, que é o BC. A altura do triângulo maior está para a altura do triângulo menor, que é o MC. Beleza, pessoal? Só com esta relação nós já conseguimos achar aí a medida de MN. Tá? Então, temos uma relação aqui de semelhança, tá? Bem tranquila. Temos essa relação de semelhança. E nós vamos encontrar agora quanto mede MN. Vamos colocar os valores que nós temos aqui no nosso quadrado. Pessoal, BD. BD é a hipotenusa do triângulo maior. Quanto mede? Raiz de 2. A hipotenusa do triângulo maior está para a hipotenusa do triângulo menor. Quanto mede a hipotenusa do triângulo menor? Vou colocar que mede x, tá? Que é a medida que eu quero encontrar. Então, raiz de 2 está para x, assim como a altura do triângulo maior, que é 1, está para a altura do triângulo menor. Olha que bacana, pessoal. A altura do triângulo menor, que é raiz de 3 sobre 3. Beleza. Agora basta nós resolvermos pela famosa regra de 3, né? Poderia ter feito por Pitágoras, poderia ter feito pela relação da diagonal, redesenhando um quadrado, né? Dobrando o valor aí das medidas para fazer o desenho, poderia, né? Mas simples assim pela relação de proporção aí, né? Vamos fazer aqui a multiplicação em x. X vezes 1 é igual a x, igual
Agora basta eu multiplicar raiz de 2 por raiz de 3 sobre 3. Multiplicação bem básica aí, né? Raiz de 2 vezes a raiz de 3 vai ser a raiz quadrada de 6. 3 vezes 1, né? Quando não tem o denominador, sabemos que está aqui o número 1. Então, 3 vezes 1 igual a 3. Beleza, pessoal? Olha que bacana. Nós encontramos aqui a medida do x, que é a raiz de 6 sobre 3, tá? Vou até colocar aqui, é a raiz de 6 sobre 3. Beleza, né? Agora a gente consegue responder o item B, né? O item B que diz assim: calcule a razão entre os segmentos BD e MN. Tá? Vamos agora calcular a razão entre BD e MN, um dividido pelo outro. Vamos lá. Respondendo aqui o item B, vou deixar aqui embaixo. O B diz assim: a razão entre BD, que é a hipotenusa do triângulo maior, e a hipotenusa do triângulo menor, a razão entre eles. BD mede raiz quadrada de 2 dividido por MN, que mede raiz quadrada de 6 sobre 3. Olha que legal. Eu tenho aí uma divisão entre duas frações. Vamos resolver pela maneira mais comum, que é copiando a primeira fração, que no caso aqui é raiz de 2, e multiplicando pelo inverso da segunda fração, né? É uma das maneiras que a gente resolve aqui a divisão de frações. Então, copiei a primeira, tá? Para quem teve alguma dificuldade para visualizar essa divisão, aqui eu escrevi raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 6 sobre 3, que é a divisão aqui, a razão entre esses dois segmentos. Escrito por uma outra forma, de uma outra maneira, está escrito aqui assim: raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 6 sobre 3, tá? Representei aqui de uma outra maneira para visualmente aí ficar mais fácil para alguns alunos, tá? Então, copiei a primeira fração, que é raiz quadrada de 2, e eu vou multiplicar agora pelo inverso da segunda, que é 3 raiz quadrada de 6, inverso da segunda. Fazendo essa multiplicação, 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2, dividido por raiz quadrada de 6. Que bacana, né? Pessoal, denominador com forma de raiz, o que eu faço? Exatamente isso, racionalização. Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada. Lembrando que aqui, ó, é uma racionalização de raiz quadrada. Na racionalização de raiz quadrada, basta eu multiplicar o numerador da fração e o denominador pela raiz quadrada do denominador. Bem tranquilo, né? Fazendo essa multiplicação, vai ficar 3, que multiplica 2 vezes o 6 é igual a 12. Tá? Multiplicação de raízes de mesmo índice. Basta eu multiplicar os radicandos. 2 vezes 6 igual a 12. Dividido, raiz de 6 vezes raiz de 6, 6, professor. Beleza? Raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36. Raiz de 36 igual a 6. Acabou? Aparentemente sim, mas observem aqui, olha, o radicando, olha, ainda dá para eu simplificar esta raiz. Tá? Vamos fazer a fatoração do número 12. Vou dividir por 2. Vou dividir por 2. Agora, divide por 3, porque 3 é primo. Beleza. Então, 2 na 2 vezes o 3. Tá? Então, fatorei aqui o número 12. Vamos aqui para baixo. Ó. Vamos lá, terminar aqui embaixo. Vai ficar 3 vezes. O número 12 eu consigo representá-lo através da fatoração
2 na 2 vezes o 3. Lembrando que como é uma raiz quadrada, né? Eu separei grupinhos de 2 em 2 aqui, né? Então, 2 na 2. Dividido isso, pessoal, por 6, né? Tudo isso dividido por 6. Professor, eu posso já simplificar os 3 pelo 6? Pode, tá? Divide em cima por 3, embaixo por 3. Só que eu vou esperar ainda, porque de repente eu já posso simplificar tudo de uma vez só, né? Vai ficar como? 3 que multiplica. Olha o 2 aqui, pessoal, que bacana. O 2, ó, sai da raiz, paga a fiança, né? Então, vai ficar 2 fora da raiz. Agora, o número 3, como ele não tem expoente, igual a 2, eu não posso cortar, né? Então, vai continuar dentro da prisão. Não pagou fiança, continua na prisão. Tudo isso dividido por 6. Olha que legal. 3 vezes 2, 6. Corto com esse 6 aqui, ó. Acabou. Ficou o resultado como raiz de 3. Então, item B, a razão entre os segmentos BD e MN, raiz quadrada de 3. Beleza, pessoal? Vamos agora para o item C. Prontinho, pessoal. Vamos então para o item C, que pede para calcular a área dos polígonos. Vamos verificar aí quais são os polígonos. Tá? Triângulo ABD, triângulo CMN e o trapézio BDNM. Pessoal, cadê o desenho? Vamos lá. Pronto, tá aqui o desenho, né? Tá aqui onde eu vou responder todas as questões aí. Eu tenho aqui o meu desenho. Primeiro, vamos lá, pessoal, vamos para o item A. Vamos fazer devagarzinho aqui, sem pressa, né? Olha que legal. Vamos para o item A, não, né? O item C, o primeiro item do C. O primeiro item do C diz assim. Vamos tentar fazer aqui bem rapidinho, ó. Vamos lá. Triângulo ABD. Pessoal, vamos achar a área do triângulo ABD. Vamos primeiro achar o triângulo ABD, né? Cadê ele? ABD. Então, esse triângulo aqui, eu vou colocar vermelho aqui, ó. Esse triângulo ABD que eu quero achar a área. Vamos achar a área dele. Pessoal, ele é metade da área do quadrado. Não precisa nem ficar preocupado, né? Mas vamos fazer base vezes altura dividido por 2, né? Então, a área do triângulo maior, né? Do triângulo ABD, primeiro item, base vezes altura, que é a área de um triângulo, dividido por 2, né? A base é 1, a altura também vai ser 1, dividido por 2. 1 dividido por 2 é igual a 1/2 unidade de área. Beleza? Tranquilo? Tranquilinho, né, pessoal? Também podia ter feito pela lógica, né? Se a área do quadrado é 1 e o triângulo é a metade do quadrado, vai ser meio, né? Pessoal, vamos então para o segundo triângulo aqui, olha. É o triângulo CMN. Vamos aqui. Vamos achar ele? Vamos. É esse aqui, ó, de baixo. É o pequenininho. É o CMN. Quero saber a área, olha que legal. Desse triângulo aqui, ó. CMN. Base vezes altura, também dividido por 2. Base vezes altura, dividido por 2. Quem é a base? Raiz de 3 sobre 3. Quem é a altura? Raiz de 3 sobre 3. Dividido por quem? Por 2. Tudo isso dividido por 2, né? É a área do triângulo base vezes altura dividido por 2. Pessoal, vamos fazer primeiro o numerador aqui, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Quanto, pessoal? Raiz de 3 vezes raiz de 3? Exatamente. Raiz quadrada de 9. E quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. É isso mesmo, pessoal.
Agora vamos multiplicar o denominador, 3 vezes 3, 9. Tudo isso ainda dividido por 2. Tá? Vamos agora fazer jeito simples. Copia a primeira fração, que é 3 nonos, lembrando que é uma divisão de frações, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 2, o inverso vai ser 1 sobre 2. Beleza, pessoal? Beleza, professor? Muito fácil. 3 vezes 1 é igual a 3. 9 vezes 2 é igual a 18. Simplificando essa fração, divido aqui em cima por 3, né? Embaixo também por 3. Vai ficar igual a 1/6. Olha que bacana, gente. Muito tranquilo mesmo. Então, a área do segundo aqui, ó, é igual a 1/6. E a área aqui desse vai ser igual a 1/2. Pessoal, agora vamos achar a área do trapézio BDNM. Vamos achar BDNM. Essa área aqui, pessoal, ó, essa área que é para a gente encontrar, essa área aqui, ó, grande. Muito simples, né? Quem já conseguiu entender? Você concorda se eu pegar a área do triângulo maior e tirar a área do triângulo menor, eu vou encontrar a área desse trapézio? Todo mundo já conseguiu compreender isso? Então, basta eu pegar a área do triângulo maior e subtrair a área do triângulo menor. Que bacana, pessoal. Então, vamos fazer exatamente isso, ó. Vamos pegar a área do triângulo maior. A área do triângulo maior. Vou colocar T maior. E eu vou subtrair a área do triângulo menor. Aí eu vou encontrar, pessoal, exatamente a área do meu trapézio. Beleza? Eu vou encontrar essa parte aqui, ó. Esta parte aqui que forma um trapézio. Lembrando que o trapézio, né, é uma figura que tem um par de lados paralelos, né? Então, aqui eu tenho um trapézio. Vamos lá, então? Vamos lá. Qual que é a área do triângulo maior? Quem lembra? Exatamente, meio. Vamos tirar agora a área do triângulo menor. Quem é a área do triângulo menor, pessoal? Ó, 1/6. Exatamente. Basta agora, olha, eu fazer essa subtração entre essas duas frações. Vamos então fazer. Tirando o MMC, vai dar 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, todo aquele processo que vocês sabem fazer, né? Então, aqui vai ser 6. Aqui também vai ser 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 1 igual a 1. 3 menos 1, 2/6. Acabou, professor? Quase, né? Eu consigo ainda simplificar dividindo por 2 e dividindo por 2 aqui. O resultado vai ser igual a 1/3 unidade de área. Olha que bacana, pessoal. Encontramos aqui a área do trapézio. A área do trapézio é igual a 1/3. Então, temos a área aqui do meu primeiro triângulo. A área do primeiro triângulo, olha, vou colocar aqui em amarelo, olha. A área do primeiro triângulo, meio. A área do triângulo pequenininho aqui, 1/6. Então, a área do trapézio, que é essa parte aqui do meio, né? Basta eu pegar a área do triângulo maior menos a área do triângulo menor, foi igual a 1/3. Pessoal, tranquilo, espero que vocês tenham entendido. Vamos agora dar continuidade aí ao conteúdo. Vamos ver algumas aplicações no Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer uma síntese aí do módulo 15, tá? São algumas aplicações do Teorema de Pitágoras.
O Teorema de Pitágoras é um teorema muito importante aí na solução de algumas fórmulas, né? No caso, ele é um teorema muito usado em uma dedução de fórmula, né? Então, quando o matemático ele desenvolve uma fórmula para achar, por exemplo, a altura de um triângulo, quanto mede a diagonal de um quadrado, a diagonal de um paralelepípedo, de um cubo, por exemplo, para achar essas fórmulas, um dos teoremas mais utilizados na matemática é o Teorema de Pitágoras, tá? Ele é muito usado. Então, nós vamos ver algumas fórmulas no qual iremos aplicar o Teorema de Pitágoras para fazer a dedução. É claro que não vamos deduzir todas as fórmulas, né? Até por conta do tempo. Mas vamos deduzir algumas importantes. Por exemplo, a altura de um triângulo equilátero é um assunto importante, né? Vamos deduzir a fórmula, como é que vamos achar e encontrar a altura de um triângulo equilátero, tá? Vamos desenvolver o teorema de Pitágoras, tá? Na criação da fórmula, na dedução da fórmula. Então, quando vocês forem calcular a altura de um triângulo, você já vai estar com a fórmula pronta. É claro, se você esquecer como é a fórmula de um triângulo equilátero para encontrar a altura, você faz essa dedução aqui que nós vamos fazer agora, que é bem simples, né? Por exemplo, né, nós temos aqui um triângulo equilátero. Temos aqui um triângulo DEF, perdão. E esse triângulo aqui, a gente observa que ele é equilátero, tá? Então, portanto, ele possui os três lados iguais. Beleza? Os três lados, neste caso, eles são congruentes, possuem a mesma medida. E a altura de um triângulo equilátero, ele é um segmento aqui, olha que interessante, estamos chamando de H. Esse segmento, ele vai dividir exatamente um dos lados ao meio. No caso, o triângulo vai ter três alturas, né? No caso do triângulo equilátero, a altura ela vai dividir o segmento aqui, olha, exatamente em duas partes congruentes, né? Divide exatamente no meio. Qualquer uma das três alturas que fizéssemos, essa altura ela divide o segmento, o lado do triângulo aqui oposto, ao meio. Beleza? Beleza, tá? Então vamos considerar então, por exemplo, que o lado de um triângulo equilátero mede L. Tá? Então vamos imaginar que o lado do triângulo ele vai ser L. Mede L, mede L. Então a base também vai ser L. Tá? Então a medida aqui é L. Só que observa que nós temos aqui uma divisão em duas partes, tá? Porque eu tenho aqui a altura dividindo este lado EF ao meio, em duas partes congruentes. Então, já vamos colocar aqui a medida de cada um dos lados, para que a gente possa, assim, aplicar o Teorema de Pitágoras, né? Porque se a gente observar, olha que interessante, quando eu coloco a altura do triângulo equilátero, eu consigo formar, olha pessoal, dois triângulos retângulos. Então, quando nós pegamos um triângulo equilátero e fazemos uma altura aqui, desenvolvemos aqui a altura neste triângulo equilátero, nós encontramos, olha, dois triângulos retângulos. Então, a gente consegue achar a altura, é claro, pelo Teorema de Pitágoras, né? Então, feito isso, olha, temos aqui a altura DH. Então, vamos identificar aqui o que nós temos. Pessoal, quem é a altura deste meu triângulo? A altura desse triângulo é o segmento DH. Beleza? E a gente consegue observar que a gente divide no meio, né? Exatamente aqui no meio. Portanto, essa medida EH, que é esse primeiro segmento, eu posso dizer que é o lado dividido por 2, ou seja, a metade do lado. Portanto, se aqui eu tenho a metade do lado, desse outro lado aqui também, eu teria a metade do lado dividido por 2. É ou não é? Pessoal, bacana?
tranquilo, né? Então agora, pessoal, a gente consegue desenvolver tranquilamente o Teorema de Pitágoras em qualquer um dos triângulos retângulos formados aqui pela altura, né? Nós temos aqui, olha, a hipotenusa que mede L, temos um dos catetos, olha, eu vou colocar a hipotenusa aqui, ó, essa hipotenusa que vai medir L. Nós temos aqui a base do triângulo retângulo que vai medir L sobre 2, ou seja, metade do lado, né? E nós temos, é claro, pessoal, também a nossa altura do triângulo equilátero, né? Essa altura, no caso, que a gente chamou aqui, olha, de H. Beleza? Então, vamos desenvolver o Teorema de Pitágoras para encontrar a medida da altura. Quanto mede a altura? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Aplicando o Teorema de Pitágoras, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras assim. Hipotenusa elevado ao quadrado, ou seja, L elevado ao quadrado, vai ser igual o cateto elevado ao quadrado mais o outro cateto, que no caso aqui é a altura, que é o que eu quero descobrir, elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? Beleza, professor? Bem tranquilo, né, gente? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos desenvolver o Teorema de Pitágoras, é claro, isolando aqui o meu H, que é a altura que eu quero encontrar. Então, nós temos aqui, vamos desenvolver primeiro essa potência, vai ficar L elevado ao quadrado igual L elevado ao quadrado, né? E 2 também elevado ao quadrado, tá? Então, a gente vai fazer essa conta comum, isso aqui vocês sabem fazer, L vezes L, L ao quadrado, e 2 vezes 2 igual a 4, né? Mais a altura ao quadrado. Beleza? Agora vamos isolar, no caso, a altura, que é o que nós queremos aqui, encontrar a altura do triângulo equilátero. Então, vai ficar assim, L elevado ao quadrado. Esse L ao quadrado sobre 4, vamos passar para o primeiro membro, né? Vai ficar menos L ao quadrado sobre o número 4. Tudo isso igual a altura ao quadrado, né? Porque a altura... Nós estamos aqui, pessoal, deduzindo a fórmula da altura. Prontinho, pessoal. Super tranquilo, né? Então, agora, a gente pode resolver essa subtração aqui de duas frações, né? Quando não tem aqui o denominador, nós sabemos que é o 1, tá? Então, vamos lá, vai ficar, encontrando o MMC entre 1 e 4, vai ser o próprio número 4. Menos, aqui eu tenho uma outra fração, que o denominador também é 4. 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes L ao quadrado, L elevado ao quadrado. Tudo isso igual a altura ao quadrado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Vamos continuar. Pronto, eu tenho aqui uma subtração de duas frações que os denominadores, olha, eles são iguais. Basta eu subtrair os numeradores. Então, 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado é igual a 3L ao quadrado. E eu vou repetir, é claro, o denominador, que é 4. Tudo isso é igual a altura elevado ao quadrado. Beleza? Até aqui, pessoal, tranquilo, né? Vou trazer agora para a parte de cima, para ficar mais fácil aqui, ó.
Vamos trazer para cá a dedução desta fórmula fantástica que é da altura de um triângulo equilátero. Pessoal, agora eu só vou inverter os dois membros, né? Se 3L ao quadrado sobre 4 é igual à altura ao quadrado, a altura ao quadrado, claro, vai ser igual também 3 lado ao quadrado sobre 4, né? No caso aqui eu só inverti. Professor, mas você não mudou o sinal. Não precisa, né, pessoal? Se eu mudei os dois ao mesmo tempo, eu não mudei o sinal de nenhum. Então não tem problema, tá? E agora, pessoal? Agora, como é que eu faço para tirar o quadrado de uma letra? Lembra, pessoal? É só extrair a raiz quadrada, né? Então, olha que bacana. O H, que é a minha altura, vai ser igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Então, a altura ao quadrado vai ser igual. Olha que bacana, pessoal. 3 tem raiz quadrada? Não. Vai continuar dentro da raiz. Mas L ao quadrado tem um quadrado. Lembra lá a história da fiança? Esse 2 aqui, ó, com o índice 2, ó, eu corto. Ou seja, o L sai da raiz. O 3 fica dentro da raiz. E a raiz quadrada do 4, que é o denominador, é igual a 2. Ele sai da raiz, né? Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Pessoal, olha que bacana. Acabamos de encontrar a fórmula para achar a altura de um triângulo equilátero. Basta eu pegar o lado, multiplicar por raiz de 3 e dividir por 2, pessoal. Bacana, não é? Ó, altura de um triângulo equilátero, lado vezes raiz de 3, dividido por 2. Acabamos de encontrar aqui a fórmula para identificar a altura de um triângulo equilátero. Então, qual vai ser a fórmula? Fórmula da altura de um triângulo vai ser igual. A altura é igual lado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Olha aí, mais uma aplicação do Teorema de Pitágoras para a dedução de fórmulas matemáticas, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, pessoal, nós temos aqui um quadrado e vamos descobrir aqui quanto mede a diagonal de um quadrado, né? No caso, vocês até já sabem, né? Mas vamos fazer a dedução desta fórmula que também é importante, né? Temos aqui um quadrado e podemos observar aqui que os lados, é claro, de um quadrado são iguais, né? É isso que faz o quadrado ser diferente, né, de um retângulo, porque os lados são iguais, né? Lembrando que, por definição matemática, o quadrado ele também é um retângulo, porque ele possui 4 ângulos que medem 90 graus, né? 4 ângulos retos, né? Então, o que difere esse retângulo dos outros retângulos é que os lados são iguais, o que permite, pessoal, dedução de fórmulas que envolvem figuras que são regulares, como esta, como, por exemplo, figuras que são desenvolvidas através desta, como, por exemplo, o cubo, que também é uma fórmula importante, tá? Mas também bem tranquila para descobrirmos aí ou deduzirmos, tá? Vamos lá, gente. A diagonal de um quadrado. Temos aqui a hipotenusa, né? Até porque um quadrado, quando eu faço esta diagonal, eu consigo aqui criar 2 triângulos retângulos, tá? Então, vamos aqui fazer a correspondência, que o lado eu coloco com a letra L e a diagonal com a letra D. Então, basta eu fazer diagonal ao quadrado, que é hipotenusa elevado ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, né? L ao quadrado mais L ao quadrado, tá? Então, vamos encontrar a medida diagonal através do Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado
é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, vai ficar diagonal elevado ao quadrado, L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 2L's ao quadrado, né? Termos semelhantes eu somo 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado, 2L's ao quadrado. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, a diagonal vai ser igual, né? A raiz quadrada, né? Para eu extrair aqui o quadrado, eu faço a operação inversa, né? Ou simplesmente eu coloco a raiz no primeiro e a raiz no segundo, né? Aí eu corto essa raiz, sobra o D. Tá? Essa maneira também é a maneira matemática, né? Então, a gente vai fazer então direto, né? Porque nós já sabemos como encontra uma letra que está elevada ao quadrado, claro, fazendo a operação inversa. Então, basta eu fazer que D é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Vamos lá, então a diagonal vai ser igual. Olha lá, raiz quadrada de 2 não tem expoente no 2. Não pagou a fiança, continua dentro da raiz. Agora o L, ele tem aqui o expoente 2, como o índice também é 2, né? Eu tiro da raiz. Então a diagonal vai ser L raiz quadrada de 2, tá? Então aqui é a dedução da fórmula da diagonal do quadrado através do teorema de Pitágoras. Então, para eu achar de Pitágoras, então para eu encontrar a diagonal de um quadrado, basta eu multiplicar o lado pela raiz de 2. Pessoal, igual quando fizemos aqui a altura de um triângulo equilátero. Então, quando você usar esta fórmula, basta você substituir o L pelo lado do seu triângulo. Como assim, professor? Bem tranquilo, quer ver? Vamos imaginar que eu tenho aqui um triângulo que ele tem lado igual a 8. O lado dele é igual a 8. Eu quero descobrir, pessoal, quanto mede a altura deste triângulo equilátero. Quanto que mede a altura dele? Bem simples, né? Para eu fazer a altura, basta eu pegar o lado, que é igual a 8, multiplico pela raiz de 3, que é da fórmula, esta não muda, e divido por 2. Olha que bacana. A altura vai ser igual a 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 raiz de 3. Pessoal, bem fácil aí encontrar a altura através da fórmula, né? Basta eu pegar o lado, multiplicar por raiz de 3 e dividir por 2. Você fala, professor, eu não entendi a dedução da fórmula. Pessoal, se você consegue decorar a fórmula, lembrando, pessoal, que as fórmulas são nossas amigas. Então, quanto mais você decora uma fórmula, melhor é para você, tá? Então, altura de um triângulo equilátero, lado raiz de 3 dividido por 2. Pega o lado, divide por 2 e multiplica pela raiz de 3. Beleza, pessoal? Raiz quadrada de 3. Da mesma maneira, a diagonal de um quadrado. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um quadrado de lado 6. Quanto que mede a diagonal? Muito simples. A diagonal vai ser igual o lado, que é 6, vezes a raiz quadrada de 2. Pessoal, questão aí, olha, de segundos para você calcular a diagonal de um quadrado, usando aí a dedução da fórmula, claro, através do teorema de Pitágoras. Beleza, pessoal? Tem mais exercício no livro. Daqui a pouco eu peço que vocês façam. Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora saber ou descobrir como encontra a diagonal de um cubo. Então, pessoal, eu tenho um cubo aqui, né? E vamos descobrir quanto mede
a diagonal deste cubo, né? Temos aqui a diagonal que estamos chamando de D. Observe que esta aqui é uma figura tridimensional. Nós não estamos encontrando aqui, no caso, a diagonal de um quadrado, não. A diagonal do quadrado é lado vezes raiz de 2. Bem tranquilo, né? Observem, gente, que esta diagonal, a diagonal do cubo, também conseguimos desenhar aqui, olha, um triângulo retângulo. Se eu fechar aqui, olha que interessante. Vou tentar fazer isso aqui reto. Não ficou muito reto não, mas dá para entender, né? E nós temos aqui essa outra parte aqui, olha. Que é a aresta aqui do cubo. Vamos chamar a aresta do cubo de A, né? Então, aqui eu tenho arestas, eu tenho comprimento, né? Eu tenho altura, eu tenho largura. Então, eu tenho 3 dimensões, ok, pessoal? Então, inclusive, para eu encontrar o volume, eu uso, né, A elevado ao cubo, né? O volume de um cubo. Pessoal, olha que interessante. Nós temos aqui, dentro deste cubo, uma diagonal. E observe que essa diagonal, ela vem desse vértice aqui, olha. Nessa parte de cima tem esse outro vértice. Observe que forma-se aqui um desenho de um triângulo retângulo e os catetos, que é a base e a altura, são exatamente aqui, olha, aresta. Todas as arestas são iguais, porque eu estou tratando de um cubo. Mas observem que a diagonal aqui, que serve da base, não vai ser uma aresta. Ela vai ser a diagonal do quadrado que fica na base. E a diagonal a gente já sabe que é lado vezes raiz quadrada de 2. Então, basta a gente multiplicar. Então, vamos lá. Basta a gente multiplicar aresta por raiz quadrada de 2. Então, a base desse triângulo retângulo aqui, pessoal, que é formado aqui, vai ser exatamente aresta que multiplica raiz quadrada de 2. Ou seja, porque aqui a medida é da minha diagonal do quadrado, né? Então, vai ser aresta vezes raiz quadrada de 2. Agora, vamos desenvolver o teorema de Pitágoras para encontrar a diagonal do cubo, pessoal. Bem tranquilo, né? Diagonal do cubo elevado ao quadrado vai ser igual os catetos elevado ao quadrado, né? Então, vai ser A elevado ao quadrado mais a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo, né? Vamos lá, gente. A diagonal, então, de um quadrado vai ser igual. Diagonal ao quadrado de um quadrado vai ser igual. A elevado ao quadrado é A ao quadrado mesmo, mais A elevado ao quadrado. Observe que toda diagonal, aqui no caso que é esse meu cateto, está elevado ao quadrado. A elevado ao quadrado, gente, é A ao quadrado mesmo, que multiplica raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, que é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, basta eu colocar 2 aqui, né? Ou simplesmente, ó, eu corto o índice com o expoente, sobra 2. Isso aí a gente também já viu. Beleza? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Vai ficar diagonal elevado ao quadrado vai ser igual a elevado ao quadrado mais 2a ao quadrado. Olha que bacana, pessoal. Então, nós temos agora a diagonal ao quadrado, que vai ser igual, eu tenho 1a ao quadrado mais 2a ao quadrado, eu vou ficar com 3a ao quadrado.
Beleza? Beleza. Olha que bacana. Então vai ficar como? A diagonal elevado ao quadrado. Aliás, já podemos aqui no caso dizer que a diagonal é igual a raiz quadrada de 3a ao quadrado, né? Já conseguimos agora isolar o d e fazer a operação inversa do quadrado, que é a raiz. Show? Vamos lá. Então, a diagonal vai ser igual. Vamos ver quem paga a fiança. O a elevado ao quadrado, ele sai da raiz. Então, fica fora, porque o expoente é 2. Só que o 3, gente, ele fica dentro da raiz. Olha aí, como é que eu acho a diagonal de um cubo? Basta eu multiplicar esta pela raiz de 3. Professor, mas é só isso? Só isso mesmo. Aresta multiplicado por raiz de 3. Por exemplo, vamos imaginar que as arestas desse cubo medem 4. Cada aresta, olha, mede 4. Já que é um cubo, todas as arestas serão iguais, terão medidas iguais, né? Como é que eu vou achar a diagonal? Muito simples. A diagonal, através da dedução que nós vimos na fórmula, vai ser igual a aresta, que é 4, multiplicado por raiz de 3. Pessoal, só isso. Então, a diagonal deste cubo vai ser 4 raiz de 3. Beleza, gente? Muito simples. Aresta vezes raiz de 3. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Vamos para a diagonal de um paralelepípedo, mas somente na nossa próxima aula, porque o tempo já acabou. Tá bom? Pessoal, até lá. Pessoal, só fazendo uma correção aí que eu falei no decorrer do vídeo. Por exemplo, neste caso aqui, eu tenho raiz quadrada, por exemplo, de 3L ao quadrado. Aí eu informei assim, 3 não tem raiz quadrada, fica dentro da raiz. E o L sai da raiz. Não, 3 tem raiz quadrada sim, mas não é exata, né? Nos momentos que eu falei que não tinha raiz quadrada, queiram, por favor, considerar que eu estou dizendo que não tem a raiz quadrada exata para poder sair da raiz. Por exemplo, se fosse um 4 aqui, 4L ao quadrado, este 4, como tem raiz quadrada exata, ele sai da raiz. Raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de L ao quadrado é L, né? O L paga a fiança. Então, aqui o resultado seria 2L. Tá? Neste caso aqui. Só informando, porque em alguns momentos eu disse que algumas raízes não têm valor. Tem, claro, mas são valores irracionais. São números que têm características de decimais infinitos. Beleza, pessoal? Aí só um conserto aí no que eu falei. Agora sim, pessoal. Tchau, até a nossa próxima aula.